Olá pessoal, este é o canal Sulivreira, eu sou a Suelen e hoje nós vamos falar de Peter Pan. Fique ligadinho aí que a gente já volta. Quem é que nunca sonhou com a Terra do Nunca? Quem nunca viu um filme sobre Peter Pan? Bom, hoje nós vamos falar sobre esse livrinho que eu simplesmente amei demais. É o texto original do Peter Pan, escrito por James Matthew Barrier, ou Barry, seja lá como se fala esse sobrenome. E eu mesma não tinha lido o texto original de Peter Pan. Toda a minha infância e adolescência, fase adulta, eu sempre assisti os filmes, que eu acho muito bacana os filmes, mas eu até deveria ter lido esse livro antes, porque ele é fantástico, é incrível. E a tradução foi feita por Julia Romeu. Existem notas que são fantásticas, que são do Thiago Lins, e ele apresenta algumas ilustrações que são da publicação original, como vocês podem ver, e da primeira publicação do livro, que são lindíssimas. Apesar de ser preto e branco, talvez as crianças gostem mais de ilustrações coloridas, mas eu aconselho que este livro seja um livro lido para criança, mas em companhia do adulto, porque o texto é extenso, obviamente é uma edição mais longuinha, mas sabe aquela prática de papai e mamãe lendo livrinho na cabeceira da cama com o filho? Então esse livro é um livro para se fazer assim, conforme a minha opinião, lógico. Essa edição do Zahar, ela traz vários comentários, afinal ela é uma edição comentada. Na apresentação, Flávia Lins fala sobre Peter Pan, por que esse nome Pan, por que o nome Peter, sobre gancho, sobre a figura materna da senhora Darling, sobre o esposo, né, o pai, o esposo da senhora Darling, os meninos perdidos. Não, é uma edição fantástica, super bacana. E nessa apresentação que a Flávia faz, eu achei interessante o comentário que ela fez sobre a estrutura do texto, que Peter Pan tem uma estrutura textual chamada Home Away Home, ou seja, casa longe casa, que são aquelas histórias estruturadas de forma que as crianças, para viverem, como são histórias infantis, né, que tratam de crianças, para essas crianças viverem uma aventura a ser contada, elas precisam se afastar de casa e irem para longe de casa. É assim com Peter Pan, que o Andy e seus irmãozinhos fogem, né, com Peter Pan pela janela. É assim na história de Alice no País das Maravilhas, que a Alice também precisa sair de casa, né, toda aquela história linda, e caminhar, né, pela floresta. Assim também na história do Mágico de Oz, enfim. Essa estrutura Home Away Home é uma estrutura comum nesses contos infantis. E Peter Pan também apresenta essa estrutura textual. Eu acredito que esse livro de Peter Pan, ele seduziu tantas gerações justamente pela criação que James fez desse personagem, que é uma criança que jamais cresce, ela permanece criança eternamente, é uma criança que tem memória curta. Ao longo da história nós vamos perceber que Peter, ele passou 5 minutinhos dele, já esqueceu o que ele tinha feito, com quem ele tinha conversado, quem era aquela pessoa. Isso é bem interessante de se analisar, né? Por que esse personagem tem memória curta? Justamente para que a infância dele permaneça e ele não cresça jamais. Outra característica do livro que eu acredito que seduza muito todas as pessoas que leem é o fato de existir a Terra do Nunca. Quem é que nunca quis imaginar, criar na sua cabeça uma Terra do Nunca? Onde as crianças, Peter e as crianças perdidas, os meninos perdidos, moram dentro de buracos de árvores, onde eles têm tanta liberdade para viver super aventuras, conhecer sereias, conhecer piratas. E é um conto infantil que ele não é um continho inocente, né? Às vezes nós pensamos, uma história infanto-juvenil, infantil, ela vai ser inocentezinha. Não, tem batalha dos meninos com os piratas, matam os piratas. Não é aquela historiazinha de meninos bonzinhos. Peter, ele tem toda uma esperteza, uma genialidade. Os meninos perdidos também, cada um com sua característica. Gancho, apesar de ser um vilão temido por muitas crianças quando leem ou assistem o filme,
Ele é um vilão cheio de maneiras, é um vilão que preza pelos bons hábitos, bons costumes, e apesar de toda a sua maldade, a pior maldade de todas, segundo ele próprio, é romper com os bons hábitos. Então ele quer ser um senhor bem vestido, que não seja mal educado, que tenha bons hábitos. E isso não é muito se esperar de um vilão, mas é o vilão que James escreveu. E o crocodilo? Quem de nós teria capacidade de escrever uma história onde aparece um crocodilo que engoliu um relógio e que esse reloginho serve justamente para alertar o gancho, o Capitão Gancho, de que esse crocodilo está por perto e pode atacá-lo. Afinal, esse crocodilo já comeu parte do braço de Capitão Gancho, que justamente chama Capitão Gancho porque tem um gancho na mão, em lugar da mão. Já as notas, o que eu acho mais impressionante nessa edição que o Zahar fez é justamente as notas do Thiago Lins. Como ele consegue explicar o texto assim, de forma a fazer pontes entre o texto e a vida de James, colocar justamente as origens de cada personagem, inclusive explicar que alguns personagens que são citados na obra e algumas expressões, termos, acontecimentos se referem a outras obras, como por exemplo Moby Dick, A Ilha Perdida, e essas notas são bem compostas. Então você entende que o James ele escreveu um livro todo referenciado, ele não se preocupou só em contar uma história, em criar personagens fantásticos, em criar toda uma cena, em criar um outro mundo que seria a Terra do Nunca. E além disso ele conseguiu fazer referências bibliográficas, simplesmente alguns personagens que ele cita no livro são personagens de outros livros, como eu já falei, de Ilha Perdida e outros, enfim. E além disso, eu não posso me esquecer, pelo amor de Deus, de dois personagens que eu não falei, mas que é conhecido de toda a humanidade, né, que conhece a história, que é a Sininho e a Babá Naná. Sininho é aquela linda fadinha, amiga de Peter Pan, que todos nós pensamos que é uma fadinha delicada, sensível, mas a própria história descreve a fadinha como uma fadinha pentelha. Inclusive essa fadinha, ela sempre perturba a Wendy, ela morre de ciúmes da Wendy e ela apronta poucas e boas, que eu não vou contar logicamente porque vocês leram a história, mas como já devem ter visto o filme, devem saber algumas coisinhas sobre esse livro. E a Naná, quem teria capacidade de criar uma babá como a Naná? A Naná nada mais é do que uma babá cachorro. Quem diria que uma família colocaria uma babá para cuidar de seus 3 filhinhos e essa babá era um cachorro? Eu acho muito interessante, eu que sou cachorreira, obviamente, fiquei muito feliz com isso. Mas a Naná, ela é um personagem importante na história, porque além de cuidar das crianças, ela de certa forma espantava Peter Pan. Ele só conseguiu levar as crianças para a Terra do Nunca porque o Sr. Darling prendeu a Naná, deixou a Naná de castigo. Então, se não fosse isso, as crianças não teriam conseguido fugir. E para fechar, não posso deixar de falar do narrador. Essa história, ela é bem interessante porque o narrador, ele não é só um narrador que conta a história, que narra os fatos linearmente, pelo contrário, é um narrador intrometido. A todo tempo ele está se metendo na história, fazendo uma ponte com o leitor, chamando o leitor para ficar mais atento, inclusive é um narrador meio teatral, né? Aquele narrador que chama a plateia para participar. Há alguns momentos em que ele realmente dá essa aparência, como Peter Pan foi também uma peça teatral, ele tem essa figura de interferir na história, chamando o leitor para fazer parte dela. E no finzinho da edição, também achei interessante porque a Zahar, ao compor a obra, eles colocaram uma sequência, uma cronologia das obras de James. E eu achei muito interessante, uma cronologia mesmo,
Vida e Obra de James Barrie, sei lá. Tá aqui, quem se interessar, eu fiquei bem interessada. Como ainda não sei falar inglês, espero um dia falar. Eu pretendo ler essas obras porque acredito que grande parte delas só tem no original. E são obras sobre a vida dele, tem uma biografia sobre a mãe dele, porque vocês vão ver que as experiências de vida têm grande influência nos textos dele. Inclusive, eu acredito que ele se reflita nos personagens dessa história de Peter Pan. Eu acredito que ele se reflita muito no Peter ou em outros também. E para finalizar, eu quero deixar um trechinho da obra que eu achei tão lindo e que eu acho que resume toda a obra de certa forma, que é uma conversa entre a Wendy e a filha dela. Depois vocês vão ver e vão saber o que essa conversa acontece, mas fiquem atentos no que eu vou ler, acho bem legal, porque faz uma ponte com a nossa realidade de vida, né? Com a nossa infância e a nossa maturidade. Ah, que época boa quando eu sabia voar. E por que você não sabe mais voar, mamãe? Porque eu cresci, meu amor. Quando as pessoas crescem, elas não lembram mais como se voa. Por que a gente não lembra mais? Porque não somos mais alegres, inocentes e desalmados. Só quem é alegre, inocente e desalmado consegue voar. Bom, essa é a resenha do nosso livro Peter Pan. Convido a todos que leiam e leiam para suas crianças. É uma história que não pode passar batido. Todas as crianças precisam conhecer. Um grande beijo e até o próximo vídeo.